Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segunda-feira bem pesada aí, bem crítica pro torcedor vascaíno, né? Vasco na 11ª colocação na Série B, a 5 pontos do G4 e com a campanha horrorosa, né? Vamos falar melhor de como que está a situação do Vasco na Série B, se ainda há esperança. O Lisca se reuniu com a diretoria do Vasco e, de acordo com o Globoesporte.com, pediu 3 reforços aí para a diretoria. Vamos falar bastante desse assunto, de jogadores especulados, como que está a situação de alguns nomes que foram especulados aí na semana passada no Vasco, e também o Levenciano. Será que vai ser ele o novo salvador da pátria do Vasco e o novo presidente do nosso clube? Vamos falar bastante desse assunto, mas antes já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Muito importante você se inscrever no canal. Muitas pessoas aqui assistem nossos vídeos, mas não estão inscritos aqui no nosso canal. Se inscreve aí, deixa o like para fortalecer demais. Também tem aquele recadão rápido aí para você, meu amigo. Você que quer mudar de vida, começar a ganhar dinheiro aí com a internet, trabalhando aí no conforto da sua casa. Você não precisa saber nada, você vai aprender todas as técnicas aí para começar a ganhar dinheiro a partir de hoje, de agora aí na internet e no conforto da sua casa. Você que tá querendo mudar de vida, ter uma boa renda financeira, primeiro link na descrição, uma baita dica aí para vocês. Bem, se inscreve lá no meu canal Expresso Vasco, cara, tá bombando demais. Se inscreve lá, também tem meu outro canal Monstro Esporte Clube, os links estão aqui na descrição. Se inscreve lá para ajudar demais. Bom, pessoal, o Vasco que vai jogar aí somente no domingo às 4 horas da tarde em São Januário contra a Ponte Preta. Vai ter aí uma semana cheia para trabalhar. Enfim, o Lisca vai ter o tempo que ele tanto desejou aí para tentar melhorar o elenco vascaíno, para tentar treinar melhor o time, né, cara? Porque o time do Vasco tá uma várzea, um amadorismo gigantesco, jogadores sem condições, jogadores errando passe de 1 metro e muita coisa precisa ser revista, né? Esse jogo aí contra o Operário foi praticamente um velório pro torcedor vascaíno. No aniversário do clube, o Vasco passa por essa vergonha, né? Hoje a situação do Vasco na Série B é a seguinte: está na 11ª colocação com 28 pontos, a 5 pontos do quarto colocado aí, que hoje é o Avaí, dentro do G4 com 33 pontos. O Vasco tem a obrigação de vencer a Ponte Preta jogando em São Januário, mas vem aí num péssimo retrospecto, né? 3 derrotas consecutivas aí no comando do Lisca. Na minha opinião, o Lisca não tem culpa nessa situação. O culpado, lógico, é a diretoria do Vasco, que contratou aí esse bando para jogar no Vasco, nesses jogadores aí que não tem a mínima capacidade, e também de confiar em jogador da base, né? A base, esses jogadores da base do Vasco, eles são ridículos, velho. Poucos jogadores ali que podem fazer a diferença realmente no jogo. Os outros são jogadores aí que não estão prontos nem para estar nos profissionais do Vasco, e quanto mais vestir a nossa camisa, né, cara? Infelizmente essa é a grande situação do Vasco. O cara pode até sair do Vasco, fazer sucesso em outro clube, mas jogando com a camisa do Vasco, é isso que a gente tem que avaliar. Eu vejo muito aí torcedor do Vasco fazendo análise de jogador que já saiu do Vasco. Isso aí não importa, cara. O que importa é quando o jogador vestiu a camisa do Vasco. Os jogadores não estão rendendo nada. Não é nem aí se Bruno Gomes, Ricardo Graça, esses caras aí que não jogam nada, sair do Vasco e jogar bem em outro time, não tô nem aí. Se quando ele jogava com a camisa do Vasco, os caras não rendiam nada. A mesma coisa, eu vejo aí muito torcedor elogiando Pikachu, elogiando Fernando Miguel. Os caras nem estão mais no Vasco. Quando tava no Vasco, o Fernando Miguel era frangueiro. Iago Pikachu não fazia gol. E por isso que eles saíram do clube. Tem muitos torcedores do Vasco aí no Instagram que ficam exaltando o jogador fraco, cara. Tem que parar com isso. E por isso que o Vasco tá nesse atoleiro, né? A diretoria acaba acreditando que o torcedor gosta desse tipo de jogador e vai deixando aí, velho. É isso que eu vejo. Essa é a minha opinião. Se você tem opinião divergente aí, deixa aí nos comentários, me xinga. Como todo mundo fala, vivemos em uma democracia. Cada um tem uma opinião diferente. Mas essa é a minha. Eu acho que o torcedor também tem que parar de exaltar jogador fraco. E a diretoria do Vasco tem que abrir o olho, meu amigo. Senão, esse time não vai subir. A situação é muito crítica. O Vasco precisa vencer a Ponte Preta. Precisa fazer no segundo turno 36 pontos para subir para a primeira divisão. Essa é a pontuação que o Vasco precisa atingir para chegar aí a subir para a primeira divisão. É uma situação difícil, o Lisca sabe disso, tá tentando de tudo, as peças não se encaixam, os jogadores não correspondem aí o que o Lisca vem tentando implantar dentro do Vasco, e por isso que a gente sofre, né? O Vasco não consegue nem mais fazer gol com o Germancano. O Cano também perdeu muitos gols ali, a fase não tá nada boa, tanto que o artilheiro argentino não tá conseguindo balançar mais a rede. Perdeu 2
duas oportunidades ali, chances claríssimas. Uma no início do jogo, né, que a bola passou bem perto mesmo de entrar, e a outra um cabeceio dele que passou bem rente à trave. E quase que o Vasco fez 2 gols ali com o Argentino. Se fosse outra fase, outro momento, com certeza essas bolas aí teriam entrado. Infelizmente a situação do Vasco tá difícil e a gente espera uma mudança, né? E essa mudança deverá acontecer nessa semana, já que o técnico Lisca teria já se reunido aí, de acordo com o Globoesporte.com, com a diretoria do Vasco, para buscar reforços aí para o time. Ele foi bem explícito aí na sua última entrevista coletiva no pós-jogo, quando o Vasco perdeu para o Operário, que era necessário contratar jogadores. Ficou claríssimo para todos que acompanhou aquela entrevista coletiva que o Vasco precisa de reforço. E de acordo com o Globoesporte.com, ele teria pedido aí 3 reforços no mínimo para a diretoria do Vasco. A gente espera aí que essa diretoria atenda os pedidos do Lisca. Segundo as informações do jornalista Fred Gomes, a diretoria do Vasco vai buscar atender sim os pedidos do técnico Lisca. A gente sabe que é urgente, necessário contratar um zagueiro. Parece que o Vasco tem o desejo em contratar um volante e mais um atacante aí de lado de campo, né? Na minha opinião, seria muito mais interessante, em vez de contratar um volante, trazer aí um meia de criação. Somente vamos ter aí 3 posições reforçadas no elenco, né? Zagueiro, na minha opinião, ela unânime, tem que ser urgente a contratação de um zagueiro. Meia de criação também é importante e um atacante de lado para auxiliar o Léo Jabá, porque só o Léo Jabá sozinho não vem dando conta do recado, né? Se bem que no segundo tempo alguns jogadores entraram bem e ajudaram o Vasco, né? Como o Caio Lopes, o Gabriel Peck, também teve o Matias Galaza, e também a gente espera aí que os jogadores voltem aí a jogar mais, cara. Esses caras precisam render. Eles estão jogando no Vasco da Gama. A gente vê um Vasco morto dentro de campo. Jogadores que parecem, vou dizer assim, que parecem que não estão compromissados com a camisa do Vasco. Parece que não querem correr dentro de campo. Não é, seu Marquinhos Gabriel? Tá difícil, velho. A gente espera que esses caras mudem a postura e que melhore esse futebol aí do Vasco. Bom, pessoal, a situação aí do Vasco política também segue bem agravada, né? A situação financeira, a situação aí da diretoria do Vasco ficou bem nítido também para todos nós naquela entrevista coletiva do presidente Jorge Salgado, que ele está totalmente perdido no comando do Vasco. São Januário já amanheceu pichado, já teve aí diversos protestos, tanto de rede social, tanto também de torcedor, indo lá à beira do estádio para protestar contra essa atual diretoria, que é uma diretoria fraca, uma diretoria amadora. Infelizmente não foi o que o sócio torcedor escolheu e também que a maioria dos vascaínos queriam, né? Ninguém queria o Jorge Salgado como presidente, e os que quiseram, que votaram nele, tem culpa por esse momento atual do Vasco, né? E essa é a situação. Eu queria ver aí agora o seu Mussa vir dar explicação, que ele foi um dos grandes responsáveis pelo acontecimento daquela eleição online que elegeu o Jorge Salgado como presidente do Vasco. Gostaria de saber cadê esse cara? Teve grande responsabilidade nesse momento atual do Vasco. Ele sumiu. Ninguém cobra esse cara. Foi totalmente irresponsável com a instituição do Vasco, foi totalmente irresponsável com o torcedor vascaíno. Eu gostaria de que esse senhor desse uma explicação, já que ele é lá benemérito do Vasco, que não serve pra porra nenhuma. E vendo tudo isso daí, o ex-candidato aí à presidência do Vasco, Levenciano, falou a respeito disso aí, disse que está pronto para colocar a casa em ordem, né? Dando a entender que ele quer ser realmente o presidente do Vasco e assumir o poder do Vasco e tentar resolver essa situação, né? Deixa aí nos comentários se você acredita que o Levenciano é a solução pro Vasco agora, se você acredita que vai acontecer aí um possível, quem sabe, uma saída do Jorge Salgado, ele pedir uma renúncia, né? Que eu acho bem impossível, porque o ego desses caras está acima de qualquer outra coisa. Somente dele estar sentado lá na cadeira de presidente do Vasco, isso que importa pra ele, né? Não importa se o Vasco tá na segunda divisão, se o Vasco corre risco de cair pra terceira divisão, se o Vasco tá bem longe de subir pra primeira divisão, não importa, né? Porque ficou bem nítido isso na coletiva que ele deu, aquele velório, aquela palhaçada toda que foi lá em São Januário. Ainda coloca mulambo pra trabalhar no Vasco, né? CEO lá, como é que é o nome daquele cara? Luiz Melo. O cara mulambo, trabalha dentro do Vasco. E como que você vai ter credibilidade com a diretoria assim? Não tô nem aí se o cara é profissional, não tô nem aí. Só do cara ser do rival, não tem que pisar nem em São Januário. Isso que os caras têm que entender, e por isso que o Vasco é essa merda, essa porcaria. Os caras não dão a alma pelo clube. Eles estão trabalhando no Vasco, vendo o resultado do rival. É isso que essa porcaria acontece no Vasco. E é há anos. É há anos. Tá complicado demais. Deixa aí nos comentários se você acredita realmente que o Levenciano pode ser a solução pro Vasco aí, quem sabe a curto prazo e a longo prazo também.
pessoal, e para fechar, vamos trazer a situação aqui de 3 reforços aí que foram especulados no Vasco aí ao longo da semana passada. Vamos esclarecer melhor para o torcedor como que está a atual situação deles, né? O zagueiro Valber, que teve um nome bem forte aí para fechar com o Vasco ainda teria o interesse em contratar esse jogador, de acordo com as informações aí do Globoesporte.com. O Vasco segue ainda tentando negociar uma liberação junto ao Cuiabá, que o jogador está emprestado pelo Atlético Paranaense a esse clube que está disputando a Série A. Só que o jogador sequer é utilizado, né? E o Lisca tem um desejo em contar com esse jogador desde a época que ele era treinador do América Mineiro, e as negociações devem estar seguindo lá em São Januário. Possivelmente teremos novidades nos próximos dias se o Vasco vai contratar ou não esse zagueiro. Nomes que estão descartados: Iago Maidana, o jogador fechou com o futebol português e está totalmente fora aí da realidade do Vasco. Não virá mais pro Vasco, o jogador que teve aí a oportunidade, quem sabe, de fechar aí com o nosso clube. O Vasco talvez poderia tentar um empréstimo dele junto ao Atlético Mineiro. O jogador foi para Portugal, não virá mais pro Vasco. E o Diego Souza, né? Mais uma vez o nome do jogador voltando à tona, especulado novamente no Vasco, e o empresário dele voltou a reiterar que não houve nenhum tipo de contato do Vasco, que não houve nenhuma proposta do Vasco e que o jogador deve seguir lá normalmente no Grêmio. O jogador que tem o seu contrato se encerrando com o clube gaúcho e por isso vem tendo seu nome especulado aí tanto no Vasco, também no Sport. Eu ouço falar bastante do Diego Souza lá e vamos aguardar, quem sabe, o ano que vem o Diego Souza venha pro Vasco e o Vasco subir, né? Eu acho que nessa temporada é totalmente impossível do Vasco contratar esse jogador, já que o Lisca pretende contratar aí jogadores mais cascudos, né? O Diego Souza obviamente se encaixaria bem, só que hoje ele tá jogando na posição do Cano, mas com certeza seria um baita reforço aí, claro, para ajudar o Vasco nessa Série B. Deixa aí nos comentários quem você gostaria que o Vasco contratasse para ser reforços aí. O Lisca pediu reforços e a diretoria do Vasco deverá atender e pelo menos uns 2 reforços. Eu acho que tem que ser obrigação a diretoria do Vasco contratar. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto.